Prezados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós estamos celebrando esta festa da Sagrada Família Jesus, Maria e José. A Igreja também aproveita neste momento para contemplar a família como um projeto divino e que é, na verdade, um dos grandes itens, se podemos assim dizer, dentro de todo o plano de salvação. Deus quer bem a família, Deus criou a família, Deus introduziu a família no seio da própria estrutura da humanidade, para que fosse este celeiro, onde as pessoas pudessem ser abastecidas, alimentadas, não somente com aquilo que serve para o crescimento, mas também com as suas experiências afetivas, emocionais, a sua própria cultura, para que ali fosse o local onde gerasse pessoas. Um dos grandes dramas, talvez, do nosso tempo, é que nós estamos deixando de sermos pessoas para sermos números. Estamos deixando de ser pessoas do ponto de vista integral daquilo que significa, para sermos vistos como pedaços, como partes. E estas divisões, elas nos afligem, e afligindo a nossa própria estrutura de pessoas, deteriora as nossas relações humanas, fazendo com que, assim, cada vez mais, o homem e a mulher, não sendo pessoas segundo o que Deus quer, vão, na verdade, se revestindo e se compondo de estruturas que se distanciam daquilo mesmo que é o projeto divino. A família sofre e sempre sofreu e sempre sofrerá ataques para a sua destituição, para a sua desintegração, porque sabe-se muito bem que quando há uma família estruturada, uma família onde a fé, o amor são vividos e experimentados, dali nascem verdadeiras pessoas humanas. E a Igreja insiste no seu ensinamento, principalmente contemplando a família de Nazaré, que nas palavras do Papa Francisco é, na verdade, uma escola, onde deveríamos contemplar essa escola de Nazaré e dali retirar para nós subsídios para a nossa vida concreta do dia a dia de família. A própria primeira leitura do livro do Eclesiástico de hoje traz elementos muito simples e concretos das relações familiares. E estas relações familiares que o livro do Eclesiástico traz, passa justamente pela relação entre o pai, a mãe e os filhos. Se percebemos bem, isto é, se ouvimos bem, se escutamos bem a leitura, nós não vimos na leitura destacar nenhuma dessas três pessoas, o pai, a mãe, o filho. Todos são tratados de forma igual, porque no centro tem que ter Deus para gerar um equilíbrio entre as relações familiares. Em uma família que o esposo é o que brilha, a família sofre. Numa família em que a mulher brilha, a família sofre. Numa família onde os filhos brilham mais do que os pais, a família sofre, porque há desequilíbrio nas próprias relações familiares. O que equilibra as relações familiares entre o esposo e a esposa, e eles e seus filhos? É a dimensão da fé, que propõe uma relação concreta, sadia. Por isso o texto coloca dizendo que deve haver uma honra, um reconhecimento dos filhos para com seus pais por aquilo que eles fazem em seu próprio favor.
E o texto revela uma dimensão muito própria. Os filhos que honram seus pais alcançarão o perdão dos seus pecados. É a via aqui que Deus coloca para aqueles que se colocam atentos aos seus pais, às suas dificuldades e limites. Dentro da família, quando observamos o livro do Eclesiástico, essa relação equilibrada e sadia, ela está baseada na tolerância, porque há caridade. E o que temos enxergado muito hoje nas famílias é a falta de caridade, é a falta da experiência do amor, que corrompe as relações, onde assim as relações corrompidas fazem com que os membros da própria família se desequilibrem, havendo intolerância, brigas, conflitos, e inclusive gerando aquilo que é o ápice destes conflitos, que é a dissolução da própria família. O texto nos coloca justamente que a experiência das relações familiares perduram. Por isso o texto coloca a velhice dos pais não como um problema, como é visto hoje, mas na verdade como fruto de sabedoria. A nossa sociedade tem uma dificuldade muito grande de ver nos idosos pessoas sábias e experientes, mas nós só conseguimos ver que são problemas. E o texto coloca para nós essa relação equilibrada, em que a fé enxerga que ali naquela pessoa com a sua idade, ela ali fez uma experiência de Deus, uma experiência de fé, uma experiência de amor, uma experiência que serve para nós como ponto ou referência de uma sabedoria, apesar de seus limites. A própria segunda leitura, tirada para nós do texto de Colossenses, é quase um reflexo do que encontramos Paulo escrevendo para os Efésios, onde Paulo, tanto para os Efésios como para os Colossenses, contempla o mistério da igreja, desta doação contínua de Cristo com sua esposa, que é a igreja. Ele contempla essa relação olhando para a família, onde ele contempla a doação do esposo para a esposa, doando a sua própria vida, onde a esposa, encontrando esta doação, confia e é solícita para que assim os filhos, que são os dons que nascem desta relação, possam também aprender desta relação para o seu próprio crescimento pessoal. O texto ainda nos coloca que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite entre nós. Quem tem alguma imagem em casa da Sagrada Família, ou como nós hoje estamos expondo, Cristo está sempre no meio entre José e Maria. E não é à toa, porque as imagens na igreja servem para contemplar os mistérios da nossa salvação. Que mistério está sendo contemplado quando olhamos para a imagem da Sagrada Família? Que Jesus é o centro. José está voltado para Maria por causa de Jesus e vice-versa. Se nas nossas famílias não há espaço para Jesus, não vivemos esta riqueza da qual fala Paulo hoje em Colossenses. Por isso ele diz, quando nós vivemos o Cristo em nossas famílias, ensinai, admoestai uns aos outros com toda a sabedoria. É preciso muita oração nos dias atuais para vivermos como família. Os ataques são inúmeros, as dificuldades são imensas, mas nós não podemos desanimar das nossas famílias. É preciso contar com a graça de Deus que recebemos no sacramento do matrimônio. É preciso contar com a experiência de fé que vai iluminando nas nossas dificuldades respostas factíveis para podermos avançar
na experiência de santidade a qual todos os membros da família são convidados a viver. Paulo continua a nos dizer: tudo o que fizerdes com palavras ou obras, seja feito em nome de Jesus. Olhemos de novo para a imagem da Sagrada Família. Tudo é feito em Jesus. José assume a paternidade por causa de Jesus. Maria diz o sim ao anjo por causa de Jesus. E nas nossas famílias, estamos vivendo também essa experiência própria em Jesus Cristo. Quando nós nos aproximamos hoje do Evangelho escolhido de Lucas, nós encontramos não uma cena de festa, apesar deles terem ido para a festa da Páscoa, nós encontramos uma situação de crise. E o Evangelho ele é muito concreto, não é uma fábula. O Evangelho é concreto para mostrar para nós que a graça de Deus age na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. A nossa fé aponta isso. E nós estamos num momento de crise na família de Nazaré. Qual é a crise? Jesus sumiu. José, que tem que responder por Jesus, não encontra seu filho. Maria, que por sua vez deu à luz a seu filho, não encontra o seu filho. E eles se encontram voltando para Nazaré e percebem que Jesus não está com eles. O texto vem dizer que eles ficam angustiados. Maria fala isso para Jesus. Estávamos angustiados. O retrato do Evangelho hoje é de uma situação de crise, de tantas crises que as nossas famílias passam. E nem por isso a família de Nazaré se dissolveu. Para mostrar para nós que é na concretude das nossas dificuldades e limitações que, se Jesus volta a estar no centro, conseguimos ultrapassar estes problemas, estas situações de crise. E quando Maria encontra o seu filho, perguntando e respondendo diante dos mestres no templo, os pais ficam admirados. E é justamente dessa pergunta de Maria: meu filho, por que agiste assim conosco? Jesus responde de uma forma muito direta e aparentemente desobediente: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu Pai? Parece que Jesus se apresenta para sua mãe e seu pai de uma forma grosseira. Mas é aí que justamente eles compreenderam no momento que havia algo diferente. E o texto vem dizer: não compreenderam as palavras. Eles ficam sem saber o que está acontecendo. Mas Lucas, com a sua sensibilidade, apresenta para nós o que estava no coração de Maria. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Muitas e muitas vezes nós não sabemos como nos comportar dentro das nossas famílias. E muitas vezes nós não paramos para pensar. Ou agimos de forma bruta, ou somos intolerantes, porque nós não temos paciência, não buscamos sabedoria. E Maria aqui nos ensina com um gesto muito simples o que devemos fazer diante de determinadas situações. Jesus já está se revelando para nós e demonstrando quem Ele é, o Filho de Deus. E nós precisamos contemplar e fazer esse processo de Jesus que é dito para nós no final do Evangelho. O esposo, a esposa, o pai e a mãe e os filhos precisam fazer como Jesus. O texto diz: Jesus crescia em sabedoria
estatura e graça diante de Deus. Queremos ter famílias fortes, estruturadas na palavra de Deus? É preciso crescer em sabedoria, estatura e graça. Não há outro caminho para que a nossa família seja forte para enfrentar as adversidades deste mundo. Por isso, vamos pedir nesta Eucaristia de hoje, por cada um de nós, e principalmente pelas nossas famílias, para que elas cresçam com Jesus no centro, em sabedoria, que elas cresçam na experiência do amor, que elas ganhem estatura, robustez e graça para enfrentar tudo o que vai contra as nossas famílias. E que assim, no dia a dia, possamos ser testemunhos da beleza do projeto de Deus para a humanidade, que é justamente a família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.